Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso primeiro bate-papo aqui no nosso canal, na nossa série Explicando o Seu Direito. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre planejamento previdenciário. Eu sou a doutora Michele Souza, especialista em direito previdenciário, e estou aqui com o doutor Gutenberg Amorim, também especialista na área. E a gente vai falar um pouquinho sobre, sobre como você pode se planejar, né? Planejar a sua aposentadoria de uma forma bem estratégica, respondendo algumas dúvidas frequentes aqui que aparecem no escritório. Tudo bem, doutor Gutenberg? Tudo ótimo, doutora. E é muito bom falar desse tema, né? Meu nome é Gutenberg Amorim, eu já advogo há 13 anos ajudando clientes a conseguir acessar os benefícios previdenciários. Parece desafiador, mas ao longo do nosso bate-papo vai perceber que não. E organização é uma premissa necessária para quem quer olhar para o futuro, né, doutora? Ó, é verdade. E a gente começa falando um pouquinho sobre os erros nas aposentadorias, né? Um ponto importante é a gente levantar e as pessoas precisam identificar também quais são os principais erros, né, que elas cometem ao planejar a sua aposentadoria. Você quer falar um pouquinho? Tudo sim. É muito bom, Michele, tá falando sobre esse tema, porque, em regra, o segurado até consegue dar alguns passos junto ao INSS, porque ele já tem ali um indicador, que é o simulador, que muitas vezes não leva a uma ideia precisa, exata, e ele se aventura em já fazer o pedido da sua aposentadoria. E muitas vezes deixando informações muito importantes. Já tratou do planejamento estratégico como uma decisão para a vida. Não é uma decisão que eu faço no momento só. É algo que eu preciso me organizar, dedicar tempo, fazer o investimento necessário para ter uma aposentadoria mais próxima, tá? Nós vamos falar aqui, mas planejamento também não se remete só à aposentadoria, porque, inclusive, o benefício mais acessado muitas vezes é o auxílio-doença, auxílio-assistente, tem o benefício para o dependente, que é a pensão por morte. Então, o planejamento não se resume somente à aposentadoria. É uma etapa, é uma fase e é uma informação que ele entrega sim. Mas tem muito mais para enriquecer nessa jornada. E eu acho que um ponto importante também da gente ressaltar que existem diversas formas, né, de aposentadoria para diversos tipos de profissionais, né? Se a gente for pensar bem, existe uma aposentadoria específica para os profissionais da área da saúde, né? Você pode falar um pouquinho como que funciona normalmente? Posso, Michele. E um desafio à parte, que você trouxe bem, né? São vários tipos de modalidade de trabalho, situações. Tem o rural, que é o segurado especial, tem o trabalhador urbano, ali propriamente, que trabalha na indústria, no comércio, e tem um desafio à parte, que são as aposentadorias especiais, que pós-reforma, inclusive, ficou ainda mais desafiador, colocando idade mínima. Mas uma informação que eu já te trago é que muitas, e ocorre principalmente nesse tipo de planejamento, é que o segurado, muitas vezes, ele não toma consciência ou não é orientado desde ali da saída do emprego até com o PPP, ou está com essas informações disponíveis. Eu tenho situações aqui que eu tive que fazer requerimentos em 10 locais diferentes para pedir o PPP do segurado, que ele não tinha. E ele recebe adicional e muitas vezes ali não tem o segurado. E qual que é o impacto disso, doutora? Porque muitas vezes a pessoa pode se aposentar na regra anterior, direito adquirido, na regra de transição ou na regra nova. Então, como o assunto aqui é planejamento previdenciário, vale muito bem destacar que essa organização estratégica vai ter algumas ações ali que vai ser pelo advogado contratado, que ele precisa empenhar para regularizar muitas vezes o extrato previdenciário, que tem informações incompletas, e fazendo até um estudo recente, né, do seu pai, como nós estamos fazendo ali, verificamos inconsistências no período especial, falta de competências no período que ele tem extrato previdenciário e até mesmo anotações incompletas no extrato previdenciário. Que tudo isso, para quem está na aposentadoria especial e quer realmente alcançar esse direito, pode trazer prejuízo. Exato. E é interessante que o Dr. Gutenberg comentou sobre o caso do meu pai. O caso dele é de uma aposentadoria especial e ele não tinha uns PPPs, apesar de trabalhar de forma insalubre, de trabalhar, de receber, né, também os adicionais. Ele não recebeu os PPPs e nós tivemos que correr atrás dessa documentação. Então, o desafio é quando você sai da empresa e deixa esses vínculos e não busca essa documentação. Então, as empresas também pedem um prazo maior, normalmente de 30 a 40 dias, para enviar um PPP. Então, esse é um desafio. Por isso que é extremamente importante as pessoas que trabalham e recebem, né, periculosidade ou insalubridade, de sempre solicitar ali, né, para a empresa o PPP, porque vai ser de suma importância para o futuro, para a sua aposentadoria, certo?
Bom, e falando de tipos de aposentadorias, né? A gente sempre escuta as pessoas falando sobre as regras, né? Ah, e qual que é a melhor regra para eu me aposentar, né? Então, quando a gente fala de regra, doutor Gutenberg, a gente sabe que cada perfil ali, né, tem um tipo, né? Cada pessoa pode se enquadrar numa regra, né? Mas é importante a gente analisar, né, o tempo de contribuição, a idade, as regras de transição disponíveis, né? E nada melhor do que o planejamento previdenciário, né? Aliás, é através do planejamento previdenciário que a gente consegue identificar a melhor regra para aquela pessoa, não é isso? Justamente. E também trazendo com o direito adquirido a regra de transição, ou a regra atual, que o segurado vai estar, tem algumas possibilidades, por exemplo, na conversão do tempo ficto, que é antes da reforma, se ele tem um tempo especial. Na possibilidade, por exemplo, de fazer uma averbação de tempo rural. Por exemplo, aquele profissional, aquela pessoa começou na rural e não averbou. Por quê? Por que ele não averbou? Porque lá no início ele não informou que ele era segurado especial, mas, por exemplo, os pais trabalhavam na roça, e ele trabalha na roça, que eu digo aqui, que é bem, né, o nosso interior de Goiás chama, deve chamar Monte Rosa, e não averbou esse tempo. Mas os pais, por exemplo, aposentaram no período rural. E ele consegue incluir um período de 4, 5 anos muitas vezes. Isso é benéfico. Porque às vezes no planejamento nós estamos atrás ou de tempo ou de melhorar a renda. E quando melhorar a renda, eu cito de forma recorrente a averbação de tendência trabalhista. Foi quando o segurado, por exemplo, entrou com uma ação, ganhou essa ação e não sabe que ele tem que dar um segundo passo, que é fazer essa inclusão no seu status previdenciário com requerimento próprio. E muitas vezes, nesse período, o doutor ele vai ganhar duas situações, duas vantagens. Ele pode ter que ele tenha um período reconhecido, que não está impostando, e pode ter um aumento de renda. Por exemplo, imagina que ele ganhava na época 2.000 e com a ação ele passou na média a ganhar R$ 3.000. Ele tem um acréscimo no salário de benefício. Então, tudo isso você vai poder checar na hora do planejamento previdenciário, que é uma investigação de todo o período laboral. Um outro caso também muito comum. Ele pode trabalhar num período ali do serviço público que não está constando, ou ser militar também, servir o exército, e não está constando. Então, acaba que no planejamento você vai sim saber o melhor momento e vai saber a diferença de ter ou não aquele período incluído. Então, o que nós tratamos aqui? Tratamos de uma série de questões vinculadas ao trabalhador que o próprio desconhece. Exato. Até porque você falou de averbação de sentença trabalhista. Para a gente falar aqui numa linguagem um pouco mais popular para as pessoas entenderem, imagina que você entrou com uma ação judicial contra uma empresa e você teve ganhos naquela ação judicial, que teve alteração no seu salário ou, por exemplo, no tempo que você trabalhou naquela empresa. Essas informações estão na sua sentença trabalhista, pessoal. Então, quando você tem essa sentença trabalhista em mãos, que reflete mudanças ali no seu salário ou no tempo que você trabalhou na empresa, o INSS precisa dessa informação, porque através dessa informação é possível que a sua aposentadoria mude significativamente para reconhecer tempo, período trabalhado, reconhecer um salário diferente, né? Às vezes o INSS está com uma informação de um salário X, mas através daquela sentença, seu salário mudou, por exemplo, para 2x. Então, o que que acontece? O judiciário não faz isso de ofício, então ele não manda essa sentença automaticamente para o INSS. Você, segurado, precisa procurar um profissional, um advogado especialista, para fazer a averbação dessa sentença trabalhista lá no INSS. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai informar o INSS. Teve uma sentença trabalhista assim, assim, assado, que teve alteração salarial e tudo mais. E essas informações elas vão compor ali no seu extrato previdenciário, né? No CNIS, que a gente fala, certo, doutor? Então, essa é uma Sim, informação bastante importante, que se você precisou ou teve algum período que processar alguma empresa, enfim, e você tem uma sentença trabalhista, precisa verbar. Então, o INSS não recebe ela de forma automática. Você precisa de fazer esse envio através de um profissional habilitado. Por isso que o planejamento previdenciário ele é tão importante, porque a gente faz essa análise completa da vida inteira, né, daquele contribuinte. Inclusive, a gente passa vendo se tem sentença, se já teve processo, se já teve execução, enfim, todas as informações para a gente realmente incluir essas informações no INSS para que você tenha a melhor aposentadoria possível, certo, doutor? isso mesmo. E para completar, doutor, e também aqui já indo para
para o final, no caso específico da licença trabalhista, ela tem um marco temporal. Ela só pode ser averbada, olha a importância de pensar o planejamento para agora. Isso. Finalizado o processo, tem 10 anos para a pessoa ingressar. Ou seja, aquele segurado que teve uma ação em 2014, já está quase que no finalzinho para ele entrar com essa verbação. Virado o ano, ele já não pode mais fazer essa verbação, mesmo tendo essas vantagens e esses benefícios, tá? Então, planejamento não é algo que se olha para além, é algo que se faz agora, olhando, claro, a mudança legislativa, mas entendendo que também tem outros momentos que eu posso acessar o benefício previdenciário e preciso saber qual é o valor e qual ali é a melhor possibilidade, sim, de aposentadoria ao final. Exato. Doutor, eu recebo uma pergunta muito frequente aqui no escritório, sobre aposentadoria para o MEI, né? O planejamento previdenciário, ele também se aplica para quem é MEI? Se aplica. E é interessante porque existe a transição de carreira em que muitos têm usado meio como essa transição de carreira, ou porque saiu da empresa, ou porque está adaptando a uma nova situação. E eu chamo a atenção para algumas questões. Primeiro, pós-reforma, o recolhimento previdenciário acabou sendo obrigação do contribuinte e também. Então, se ele tem contribuições a menor, ele tem que complementar. Começa por isso. Antigamente não era assim. Se tinha só o período, era considerado o mês. E muitas vezes o cuidado é que, como a maior parte recolhe com o salário mínimo, é que isso pode prejudicar as contribuições, principalmente para aquele que já tinha uma boa média contributiva, um bom salário ali. E isso afeta tanto os benefícios imediatos, programados por incapacidade ou doença, e também na aposentadoria. Então, ele vai ter que complementar conforme o cálculo e a situação, e às vezes, se estiver próximo, às vezes nem tem necessidade, olhando isso mais na parte dos cálculos, tá? Porque tem um sistema que calcula tudo isso, mas sem esquecer do contexto. Porque se ele acaba, de um período muito longo, trazendo só uma contribuição no valor do salário mínimo, tende isso a prejudicar a média, mesmo com o descarte, tá? Mesmo com a possibilidade do descarte. Então, é preciso, sim, olhar isso com carinho, olhar isso com cuidado, para não ter uma frustração, e aqui eu quero chamar a atenção, no momento de aposentadoria. Porque, em regra, doutor, nós sabemos que a maior parte das pessoas que se aposentam hoje ainda continuam trabalhando, salvo aquela condição especial. E que a aposentadoria tem sido vista como um complemento de renda. Não é essa a ideia. Por isso, olhar mais cedo para o planejamento previdenciário, para verificar o que eu consigo melhorar agora. Legal. Então, isso quer dizer que para o MEI é importante que ele observe pelo cálculo, né, através do planejamento previdenciário, a gente faz o cálculo para identificar o valor que ele pode contribuir, né, para ele não ficar preso a realmente contribuir apenas com o salário mínimo, certo? Sim, sim. E complementar conforme o caso e a necessidade, né? Legal, bacana, bacana. Bom, para a gente finalizar aqui, o planejamento previdenciário, ele é para quem exatamente? Olha, ele é para o trabalhador, ele é para o empresário, é para quem está vinculado, em regra, ao INSS, mas é para aquela pessoa que quer olhar o médio prazo, dependendo da situação, entender que está no risco de, no meio do percurso, precisar acessar outros benefícios e precisa sim ter mais previsibilidade e segurança com relação ao seu futuro. E não deixar aqui, tá, doutora, de coração, não deixar isso ao acaso, porque muitas vezes a pessoa quer aposentar rápido de um histórico de uma vida de 30 anos, 35 anos, muitas vezes. E ao longo da jornada, muitos documentos se perderam. Então, por isso, sim, tem que olhar com carinho para esse momento e começar a organização agora. E, como eu disse, tem marcos temporais aí que podem impedir, inclusive, de acessar outro direito, como a averbação da sentença trabalhista. Ou de não encontrar a empresa aberta para solicitar o PPP, conforme o caso, né? Então, Uhum. vale sim essa organização e ter sim uma estratégia para conseguir acessar o melhor que você pode, que não se aposenta todos os dias, né? A aposentadoria é um planejamento para uma única vez. Exato. Então, o planejamento previdenciário é para você que é do MEI, que é microempreendedor individual, para você que é uma diarista, para você que é um produtor rural, para você que trabalha como CLT, para você que é o diretor de uma grande empresa, enfim. O planejamento previdenciário é para todo mundo que se preocupa com o futuro e que quer planejar ele agora, no presente, né? Então, não espere chegar o momento da sua aposentadoria para você começar a pensar de fato sobre o que que é um planejamento, né? Planeje com antecedência. Eu costumo falar que, como a gente planeja tudo na nossa vida, né? A gente planeja o nosso orçamento familiar, a gente planeja uma viagem, a gente planeja filhos, a gente planeja várias coisas. A gente também tem que se preocupar e pensar em planejar o nosso futuro, nossa aposentadoria, seja ela através de uma previdência privada ou até mesmo através do INSS, ou enfim, através de investimentos,
mas a gente precisa planejar o futuro. E o planejamento previdenciário, eu costumo falar que ele é um ouro, né? A gente entrega o ouro para o cliente para que ele consiga vislumbrar ali como que vai ser o seu futuro na sua aposentadoria, quanto vai ganhar, o quanto precisa de contribuir, né? Além disso, doutor, acho que é um ponto importante a gente falar para o pessoal que nos cálculos também a gente considera também os outros benefícios, né? Que eventualmente ele precise, né? No caso de auxílio-doença, certo? Sim, e é muito comum é, quem me procura não saber nem o valor desse benefício, que tem cálculo específico, né? No planejamento, assim, olha-se a aposentadoria como um todo, as melhores regras, o melhor momento, mas também tem acesso a tanto o valor do benefício por incapacidade e também do acidente, e também os benefícios para dependente, que no caso é a pensão por morte, que foi tão acessado de uma forma muito desafiadora aí na pandemia. E muitos segurados não sabiam nem que, o valor que era. Porque muitas vezes está naquela situação, entra na empresa, acaba fazendo acordo, fica um período sem recolher. Fica um longo período, às vezes, quando está desempregado, sem recolher, podendo recolher na condição de facultativo. Então, são muitas informações para o longo prazo que vão se perdendo, e períodos importantes que não resgatam. Entende? Por quê? Porque tem uma limitação também para recolher. Hoje eu tenho situações de contadores que comprovam atividade e podem recolher porque demonstraram atividade no caráter de indenização, para salvar períodos ali muito importantes, né? Então, é não deixar, como a doutora bem frisou, para depois, porque é uma organização que não depende só do segurado. Porque imagina solicitar documento numa empresa, o tempo que ela precisa para checar, muitas vezes, um artigo de 10 anos. Então, quanto mais tempo se deixa, mais distante também pode ficar o seu direito. Ok, então, muito bom. Bom, adorei falar para vocês ali sobre planejamento previdenciário. Muito obrigada, doutor Gutenberg, pela participação. A gente continua por aqui, sempre dando dicas para vocês sobre o seu direito, da forma mais clara possível e mais acessível possível também, tá? Muito obrigada, doutor Gutenberg. Eu que agradeço e até no próximo vídeo, doutora.